Pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula de exercícios comentados, né? E vamos agora para mais uma questão que também caiu na prova, né, do mapa 2017, do concurso temporário. E assim como a questão anterior, né, a número 2, eu fiz uma adaptação nela, porque essas questões eram questões que contemplavam outra legislação, inclusive do Códex Alimentares. Então, para ficar direcionada para a nossa aula, eu fiz adaptações. Então, vamos lá para a questão número 3. Bom, essa questão número 3 é relacionada ao processo de escaldagem das carcaças. E antes da gente partir para responder a questão e para discutir a questão, nós vamos rever algumas coisas relacionadas à escaldagem. Então, a escaldagem é uma operação que faz parte do abate, que está prevista no regulamento e na portaria 711, né, na norma complementar, que é uma operação do abate. Então, o artigo 116 do regulamento, ele fala assim: sempre que for entregue para o consumo com pele, é obrigatório, então, olha só, obrigatório, não é por favor, não é por gentileza, não é se você quiser, né? É obrigatório. A depilação completa de toda a carcaça de suídeos pela prévia escaldagem em água quente ou processo similar, aprovado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então, a carcaça, para ser entregue ao consumo com pele, ela obrigatoriamente tem que ter sido depilada, tá? Então, ela é obrigatória a depilação pela prévia escaldagem em água quente. Então, primeiro a gente escalda, depois a gente depila, tá? Então, a escaldagem é uma operação obrigatória sempre que a carcaça for liberada para o consumo com pele. O que mais que o artigo 116 fala? Ele fala que a operação depilatória ela pode ser completada manualmente ou com a utilização de equipamento apropriado. E as carcaças devem ser lavadas após a execução do processo. Então, eu tenho aqui, ó, faz a depilação com a depiladeira, né, na máquina, e ela vai ser completada manualmente. Por quê? Porque a máquina, ela não consegue remover todos os pelos da carcaça. Os pelos que estão na papada, na mãozinha, no pezinho, no rabinho, na máscara, né, que é a cara ali do suíno, esses pelos são pelos mais difíceis de serem removidos. Então, precisa de quê? Precisa de uma complementação manual. E os funcionários, eles vão fazer essa complementação manual utilizando determinados instrumentos e até mesmo facas. É importante lembrar que essas facas, está lá, né, no capítulo de higiene da portaria 711, higiene das operações, essas facas têm que ser trocadas, têm que ser esterilizadas, né? E, além disso, esse artigo fala que as carcaças devem ser lavadas após a execução do processo. Então, essa operação tem a escaldagem, a depilação e a toalete da depilação, que é justamente essa complementação da depilação, né, manual, associada a uma lavagem dessas carcaças para remoção desses resíduos de epiderme e dos pelos que estão aderidos na superfície da carcaça. E o parágrafo 2º do artigo 116 fala assim: é proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévias. Então, o chamuscamento é uma operação que também está prevista no abate, é uma operação tecnológica. Para que é feito o chamuscamento? Para remover esses pelos que permanecem na carcaça, como eu disse, de áreas mais difíceis, axila, pezinho, mãozinho, orelha, rabinho, a máscara, tá? A papada. Então, para que a gente chamusca, faz essa flambagem a gás com fogo? Olha aqui o chamuscador, outro chamuscador. Para queimar esses pelos remanescentes, são pelos que não foram retirados no processo de depilação. Só que o artigo 116, ele fala assim, é proibido o chamuscamento sem escaldagem e depilação prévia. Significa que primeiro tem que escaldar, depois tem que depilar. O que não pode, gente, é pegar e depilar a carcaça com fogo. O chamuscamento, ele não tem esse objetivo, tá? O chamuscamento, ele tem como objetivo retirar pelos remanescentes. Ele pode ser feito por um sistema mais simples, né, manual, com o uso de chamuscadores manuais, ou com chamuscadores automáticos, ok? E na sequência vem a escaldagem. Depois da escalda, vem a depilação e aí o chamuscamento, né? Troquei. E aí, o artigo 116, ele complementa ainda essa operação de escaldagem com algumas características, né, desse tanque e algumas exigências com relação ao processo de escaldagem. Então, fala assim, ó,
é obrigatória a renovação contínua da água nos sistemas de escaldagem de suídos. Essa água do tanque, ela tem que ser continuamente renovada, tá? A portaria 711, ela estabelece que essa água do tanque, ela tem que é uma água de renovação contínua também. O que é renovação contínua? O tempo todo entra água, o tempo todo sai água. De maneira que a cada turno de 8 horas tenha sido renovado o volume total de água do tanque, ok? E o parágrafo 4º, pode ser autorizado o emprego de coadjuvantes de tecnologia na água do tanque de escaldagem, conforme critérios definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O que são coadjuvantes de tecnologia, gente? São produtos químicos, são produtos que vão ser utilizados, né, para melhorar esse processo. Se for o caso aí, para clarear um pouco, né, a pele, para evitar o escurecimento aí dessa água. Então, esses coadjuvantes de tecnologia, eles são utilizados para auxiliar esse processo aí de escaldagem das carcaças, ok? Bom, a escaldagem, ela é realizada nos tanques de escaldagem. Esses tanques, eles são metálicos, eles são de constituição metálica ou de outro tipo de material aprovado pelo DIPOA. Tem que ter renovação constante de água, né, segundo a portaria 711 e segundo o regulamento, a gente viu o artigo 116. Eles têm que ser providos de termômetros para controle da temperatura, para a temperatura da água, né, para controle da temperatura da água. E essa temperatura da água, ela deve estar em uma temperatura entre 62 e 72 graus Celsius, dependendo da pelagem do animal. Por que dependendo da pelagem do animal? Porque aqueles animais de pelagem mais escura, a pele costuma ser mais grossa, as cerdas costumam ser mais grossas e o amolecimento da pele, né, do folículo piloso, ele é mais difícil. Então, a gente tem que usar uma temperatura mais alta ou ainda deixar essa carcaça mais tempo dentro do tanque de escalda. O tempo de escaldagem previsto na portaria 711 é entre 2 e 5 minutos, de 2 a 5 minutos. Então, mais um binômio aí de tempo e temperatura que vocês têm que gravar, né? Qual que é? O tempo e temperatura do processo de escaldagem, entre 62 e 72 graus Celsius, por 2 a 5 minutos, ok? Então, vamos agora para a questão. Como eu disse, caiu na prova de concurso temporário do Ministério da Agricultura e eu fiz algumas adaptações. Por quê? Porque a questão ainda contemplava, né, as legislações aí, uma legislação relacionada ao Códex Alimentares. Então, que não vai cair, né? Que não cai em todas as provas. Então, eu separei de acordo com, fiz as adaptações para atender o regulamento e a 711. Então, vamos lá. No processo de abate de suínos, a escaldagem é extremamente importante tecnologicamente, pois amolece as cerdas, facilitando a sua retirada na depiladeira. Então, primeiro escalda, depois depila. Quando feita por imersão, a escaldagem é realizada em tanques. Sobre o processo de escaldagem por imersão, é correto dizer. Então, primeira coisa, gente, o que a alternativa está pedindo? O que a questão está pedindo, aliás, né? A alternativa correta. Logo, a gente vai ter várias alternativas incorretas. Você tem que estar preparado para identificar o erro e uma alternativa apenas que está correta. Vamos lá. Letra A. Deve haver renovação de toda a água do tanque de escaldagem antes da entrada de cada suíno durante os procedimentos de abate, né? Pelo amor de Deus. Então, esse daqui, imagina, renovação da água do tanque de escalda antes da entrada de cada suíno, então não vai ter nem abate, né? Porque o negócio vai demorar tanto que vai ser impossível de atender isso daqui. Errado, né? A água do tanque de escaldagem deve ser mantida em temperatura mínima de 54 graus Celsius e o processo de escaldagem deve ter 5 minutos de duração. Errado, né, gente? A água do tanque de escaldagem, ela deve ser mantida entre 62 e 72 graus Celsius. E o tempo de escaldagem deve ser entre 2 e 5 minutos, ok? Essa questão, como ela contemplava, né, a questão original do concurso, ela contemplava uma legislação, inclusive, internacional. E ela vinha, né, ela vinha contra o que estava previsto na portaria 711 com relação a tempo e temperatura. Por isso que eu precisei fazer adaptações nela, ok? Deve-se manter a temperatura alternativa C. Deve-se manter a temperatura da água de escaldagem a 62 graus Celsius, independente do tempo de escaldagem, e renovar essa água a cada 5 suínos escaldados. Também está errado, né? O erro está aí em vermelho.
Então, manter a temperatura de 62, independente do tempo de escaldagem, e renovar a cada 5 suínos, completamente errado. Letra D. A água do tanque deve ser mantida no mínimo a 54 graus Celsius. O processo de escaldagem deve ter 5 minutos de duração, devendo-se ainda ser adicionado dióxido de cloro ou outra substância equivalente. Então, é errado também, né, gente? Porque a temperatura tem que ser entre 62 e 72 graus Celsius, dependendo da pelagem do animal, e o tempo de escaldagem entre 2 e 5 minutos. Podem ser adicionados, né, coadjuvantes de tecnologia, mas eles não estão apontados, eles não estão especificados lá no artigo 116, ok? E a alternativa correta, que é a letra E, né, a alternativa que tem que ser marcada. A água do tanque de escaldagem deve ser mantida entre 62 a 72 graus Celsius e o processo de escaldagem deve ter entre 2 e 5 minutos de duração, ok? Bom, então com isso nós finalizamos essa questão e vamos passar agora para a próxima questão, questão número 4. Gente, então essa questão ela também caiu na prova de concurso do temporário, né, de 2017 aí, do Ministério da Agricultura. E ela, como eu disse, é uma questão bastante cobrada, né, um tema bastante cobrado, que é a respeito de inspeção antemortem. Então, olha só, são objetivos da inspeção antemortem listados no capítulo 7 da portaria mapa número 711 de 1995, exceto. Então, é aquilo que eu falei, a ESAF cobra muito exceto, tá? Então, ela copia e cola a norma, ou o regulamento, ou a 711, igualzinho, com as mesmas palavras. Ela nem edita, nem tira nada. Do jeitinho que tá lá, tá? Então, as alternativas todas, elas têm que estar de encontro ao que tá, elas têm que estar, né, ao encontro, tem que vir conforme o que está previsto lá na 711, né? E todas as alternativas vão estar conforme a 711 e uma vai estar errada. Então, a gente vai marcar qual? A gente vai marcar essa que está errada, né? É justamente a que vem contra a 711. Então, antes da gente falar das alternativas, vamos ver os objetivos da inspeção antemortem que estão listados lá no capítulo 7 da portaria 711. Então, exigir os certificados sanitários de sanidade, de acordo com as instruções do Serviço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando for o caso. Então, certificado sanitário, essa documentação, gente, ela é prevista na inspeção antemortem. Não só na portaria 711, como no próprio regulamento, tá? Então, documentos e certificados sanitários, eles têm que ser apresentados. Segundo objetivo, examinar o estado sanitário dos suínos e auxiliar com dados informativos a inspeção pós-mortem, tá? Então, é o segundo objetivo que está lá listado na portaria 711. Refugar pelo prazo regulamentar, que é de no mínimo 10 dias, as fêmeas quando for diagnosticado parto recente ou aborto, tá? Então, esse também é um objetivo da inspeção antemortem que está lá apresentado na portaria 711. Qual mais? Verificar, quando for o caso, peso, classificação e procedência, tendo em vista a obtenção de dados para a realização eventual de trabalhos de ordem econômica ou zootécnica, né? Para proceder aí levantamentos com relação aos aspectos econômicos e zootécnicos, né, dos animais. Conferir o número dos animais apresentados na relação global de matança para o dia seguinte, fornecido pela empresa IF, como determina a legislação. Então, a legislação ela estabelece que é obrigatório a empresa comunicar, né, com a devida antecedência, a sua programação para o dia seguinte, né? Então, tem que falar o que vai ser processado, quantos animais vão ser abatidos. Essas informações, o número de animais que vai ser abatido no dia seguinte, vai ser passado pela empresa para a inspeção. Então, a inspeção ela vai conferir se esse número de animais apresentados na relação global de matança para o dia seguinte estão de acordo, né, com aquilo que a empresa falou que seria, ok? Que é o que a legislação prevê.
Certificar-se das condições higiênicas e de conservação das pocilgas, provimento de água do bebedouro, tomando-se ainda as medidas necessárias, tomando-se, se necessário, as medidas indispensáveis para a sua regularização. Então, a equipe da inspeção, ela vai verificar também como que as pocilgas estão. Retirou o lote, essa pocilga vai ter que ser lavada. Qual é o estado de conservação? Precisa modificar o piso? Precisa fazer algum reparo no piso, na parede, um ralo? O esgoto está entupido, né? Os bebedouros estão funcionando, essas pocilgas estão limpas, lavadas, tem água disponível para os animais, tem alguma pocilga que esteja com suínos alojados e não tenha água? Então, esse também é um objetivo da inspeção antemortem, ok? Bom, então nós apresentamos todos os objetivos da inspeção antemortem, que estão listados na 711, e agora a gente vai discutir a questão. Então, vamos lá. A questão é: são objetivos da inspeção antemortem listados no capítulo 7 da portaria MAPA 711, exceto. Então, todas as alternativas, elas têm que estar conforme a 711, mas uma vai né, contra aquilo que a 711 prevê. Então, vamos lá. Letra A. Examinar o estado sanitário dos suínos e auxiliar com dados informativos a tarefa da inspeção pós-mortem. Correto, a gente acabou de ver que esse é um dos objetivos da inspeção antemortem previstos lá na 711. Letra B. Conferir o número de animais apresentados na relação discriminativa ou global de matança para o dia seguinte, fornecida pela empresa à inspeção federal, como determina a legislação. Correto também. Nós vimos que esse é um dos objetivos da inspeção antemortem apresentados na 711. Letra C. Avaliar individualmente 100% dos animais com auxílio de termometria para maior acurácia clínica, além de executar a identificação individual desses animais, né? Meu Deus do céu. Então, essa alternativa aí, gente, claro que está errada, né? Nunca que a 711 prevê isso daqui. Avaliar individualmente 100% dos animais, com termometria ainda por cima, além de executar a identificação individual desses animais. Imagina, né? Isso aí, do ponto de vista vamos dizer, operacional, não vou dizer que é impossível, né? Mas, assim, é complicadíssimo de ser executado, né? Porque imagina um frigorífico aí que abate 1.000, 2.000, 3.000 suínos por dia, até mais. A gente tem várias unidades, várias plantas aí com a capacidade de abate de muito mais do que isso, né? Então, aqui é só usar também um pouco do bom senso, né? Que a gente vai conseguir identificar com o conhecimento de inspeção antemortem, a gente vai ver que é impossível disso aqui ser realizado. Letra D. Certificar-se das condições higiênicas e de conservação das pocilgas, assim como do provimento de água dos bebedouros, tomando-se, se necessárias, as medidas indispensáveis para a sua regularização. O que a gente está notando? Que a ESAF vai lá e pega, né? Ctrl+C, Ctrl+V, igualzinho, tá? Então, é uma característica dessa banca, de olhar certinho, né? Eles não editam, eles pegam exatamente como está escrito e transcrevem para a prova. Essa alternativa está correta também, né? Ou seja, não tem nenhum erro, porque é um dos objetivos apresentados na 711. Exigir os certificados sanitários de sanidade de acordo com as instruções do Serviço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando for o caso. Correto também. Então, qual é a alternativa errada e que responde à questão? Porque a questão pede um exceto, né? São objetivos da inspeção antemortem listados na 711, exceto. Então, esse aqui não é um objetivo que está apresentado, né? Ele vai contra o que está previsto lá na 711, ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais uma questão, né? Vamos ficando por aqui e voltamos no próximo bloco para dar continuidade.